Mateus capítulo 1, versículo 5. Perdão, eu falei 15, é capítulo 1, versículo 5. Quem encontrou pode ficar de pé. Glória a Deus. Que diz assim: Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed. Vou repetir. Salmão gerou Boaz de Raabe. Vá comigo agora em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Hebreus 11, 30. Que diz o texto: Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Até aqui, fecha a tua Bíblia, pega na mão ungida dessa mulher que está do teu lado. Isso. Eu queria agora que você colocasse em Deus novamente o teu coração e começasse agora a falar com Ele, começasse agora a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus, começasse agora a agradecer a Deus por essa palavra. Palavra viva, palavra que agora nos dá um rumo profético para a direção que Deus tem para nós. Senhor Deus e Pai, Tu és santo, Tu és adorado neste lugar. Já sentimos o Senhor no meio dos louvores, já sentimos a Tua presença santa, presença, ó Pai, que já tocou na nossa vida, presença, meu Deus, que já renovou. Ah, Deus, nós sentimos o Senhor como renovo, sentimos o Senhor como força, com fortalecimento do Teu Espírito, já chegou sobre a nossa vida. Entendemos, Senhor, aquilo que é importante, entendemos, meu Deus, a separação, ó Deus, do cenário de dificuldade para aquilo, ó Deus, que nós somos, ó Deus, posicionadas a falar com a nossa boca. Ó Deus, o Senhor já ministrou ao nosso coração no meio dos louvores, e agora nós estamos de posse da Tua palavra, palavra que é Tua, não minha, porque é o Senhor quem fala, não sou eu. Por isso eu te peço, Deus, fala, Senhor, mais uma vez. Fala, Senhor, porque essas mulheres, ó Deus, estão aqui para Te ouvir e ouvir a Tua voz. Ah, Deus, eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Dependentes somos do Senhor, somos dependentes do Teu poder, somos dependentes da Tua graça, somos dependentes, Senhor, do Teu Espírito Santo. Dependemos, ó Pai, da Tua mão que cura, da Tua mão que liberta, da Tua mão que sara. Ah, Deus, põe a mão, Senhor, aonde o homem não pode tocar. Ah, Deus, faz, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Traz, Senhor, a nossa consciência o que é importante e urgente. Ah, Deus, que precisa ser praticado por nós. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Voz essa, Pai, que dá não só a direção, mas que muda, transforma a nossa vida, a nossa história. Aqui tem mulheres, meu Deus, sobrecarregadas, que chegaram aqui, meu Deus, oh Deus, com pensamento de desistência da própria vida. Mas Deus, nós damos uma ordem agora, que esse espírito maligno não vai mais falar a essa mente, não vai mais governar esse coração, porque é o Senhor quem toca, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem faz a obra. Pai, nós Te pedimos, faz, Senhor, faz, meu Deus, traz, Senhor, a
mente, a visão dessas mulheres, meu Deus. Traz a nossa visão, aquilo que o Senhor deseja para nós. Oh Deus, que tenhamos clareza, ó Deus, do teu desejo. Oh Deus, e de tua palavra, meu Pai, que faz, ó Deus, florescer nessa noite aquilo que ainda não tinha florescido, e que a partir desta noite, meu Deus, haverá mudança e salvação nesta casa. Nós declaramos no poder e na autoridade do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Sabemos que a nossa vida é pautada em desafios, e os nossos desafios não podem se tornar cômodos. Não podemos agir com comodismo diante de todos os desafios impostos na nossa caminhada. Existe uma fase da vida que a própria vida nos empurra à tomada de decisões que mudam o rumo da nossa história. O nosso dia a dia, a mudança de cenário, de convivência e daquilo que acontece ao nosso redor, vai nos empurrando à tomada de decisões diferentes. Os textos que nós lemos aqui, fala sobre uma mulher, e esse nome é muito conhecido para quem não passa adiante de algumas citações bíblicas importantes, principalmente se tratando do povo de Israel. O nome dela é Raabe, diga comigo, Raabe. E a narrativa da história de Raabe é contada no livro de Josué. Nós lemos aqui o evangelho segundo escreveu Mateus. Nós lemos aqui também a citação de Raabe no livro de Hebreus. Mas nós vemos toda a narrativa da história de Raabe no livro de Josué. Em Josué está escrita a história dessa mulher. Uma mulher que não é uma mulher comum. É uma mulher com muitas dores. É uma mulher com uma história desconhecida. É uma mulher com uma história que nós não conhecemos, mas que aponta para um sofrimento. Aponta para necessidades. Uma mulher carregada de um passado, uma mulher carregada também de muitas dores, a sombra de muitas dores. Essa mulher vai caminhar diante dessas dificuldades. E no capítulo 1 do livro de Josué, nós vemos Deus afirmando o que Josué já sabia. E eu preciso voltar nesse contexto para que você entenda aonde Raabe começa a ser narrada pelo escritor. No capítulo 1 de Josué, o texto vai dizer: Moisés morreu. Ora, todos que estavam ali, naquele momento, principalmente Josué, sabia da morte de Moisés. A morte de Moisés já tinha acontecido. O tempo do luto já estava sendo vivido. Mas Deus julga importante novamente afirmar para Josué: Moisés morreu. Moisés morreu. Isso não é uma notícia, nem muito menos uma novidade, porque Josué sabia disso. Josué já estava, repito, vivendo o tempo do luto, mas é necessário afirmar novamente que esse tempo já passou. É necessário da parte de Deus afirmar o que Josué já sabe. É necessário Josué ouvir novamente da parte de Deus aquilo que ele já sabe. Não é novidade. Não é novidade. Moisés morreu, uma fase se foi. É Deus dizendo: pessoas se vão, mas o propósito permanece.
Pessoas passam na nossa vida, mas o propósito permanece. Moisés morreu, essa fase já passou, mas o propósito ainda existe. Tu está entendendo? Coisas já passaram. Histórias você já viveu, capítulos você já viveu, mas você precisa encerrar esse capítulo para que Deus comece a fazer algo novo. Deus estava dizendo: Moisés morreu, Josué, é hora de se levantar, é hora de cumprir o propósito, é hora de continuar caminhando, é hora de entender os planos de Deus, é hora de executar os planos de Deus, porque parada você não vai ficar. Oh, aleluia. Estagnada na mesma história você não continua. Estagnada na mesma dor você não continua. Lembrando das mesmas coisas você não continua. Chorando pelas mesmas causas você não continua. Deus está sacudindo alguém aqui nessa noite, na introdução da mensagem, para que você entenda: acabou. Olha para quem está do teu lado e diga para essa mulher: acabou. Encerra isso. Encerra esse assunto. Deus está dizendo: Josué, encerra esse assunto, porque eu preciso fazer algo novo. E aí ele vai dizer: seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Aleluia. O propósito permanece. Versículo 12 do mesmo texto. Quando Josué reúne o povo, quando Josué aceita isso para si, Josué entende: pronto, ponto final, eu preciso coloquei, agora eu vou caminhar. Josué reúne o povo e Josué fala ao povo da parte de Deus aquilo que Deus acabou de falar com Josué. Josué começa a dar a mensagem de Deus ao povo. O povo está ouvindo agora. Não Josué que caminhou com Moisés, mas o povo está ouvindo agora o líder Josué. O líder Josué está de pé falando e o povo está ouvindo. É quando o povo olha para Josué e diz: aonde quer que nos envie, nós iremos. Aonde você me enviar, Josué, nós iremos. O que você disser para a gente fazer, a gente vai fazer. Sabe o que é isso? É a autoridade de quem tem autoridade. E sabe por que tem autoridade? Porque quem está falando é Josué. E quem é Josué? Josué é aquele que foi liderado para liderar. Josué é aquele que ouviu para falar. Josué é aquele que aprendeu para ensinar. Josué é aquele que caminhou com Moisés para aprender, para que depois reunir o povo e dizer: como eu aprendi, eu posso ensinar. Josué tem autoridade, Josué tem respaldo para falar, e o povo ouve, o povo obedece, o povo diz: aonde você for, a gente vai, o que você quiser fazer, a gente faz. Sabe por quê? Porque Josué não é qualquer pessoa que se levanta para fazer sem saber ouvir o outro, não. Josué sabe, Josué entende a caminhada do lado de um líder. E ele vai caminhar, e agora ele reúne o povo, e o povo ouve da parte dele aquilo que precisa ser direcionado ali da parte de Deus. E qual a primeira missão de Josué? Josué tem uma primeira missão. Que primeira missão é essa? Como líder, conquistar Canaã. É necessário conquistar Canaã. Há um propósito, há uma direção, existe algo que ele precisa completar. Ele precisa continuar a caminhar debaixo do propósito que Moisés caminhou. Ele precisa completar aquilo que Moisés começou. E ele precisa conquistar Canaã, terra prometida. Só que para isso era necessário destruir Jericó. Ou seja, Jericó era a primeira cidade da conquista. A gente entende aí que eu posso ter promessa. Você tem promessa. Mas existe um processo. A promessa existe, tem promessa, a terra prometida.
A terra prometida é uma promessa, mas ainda existe um processo. Que processo é esse? Tem que atravessar o Jordão. Que processo é esse? Tem que atravessar o Jordão e tem que tomar Jericó. Tem que se esforçar. Tem promessa, mas tem processo. Não adianta se apegar à promessa e ficar sentada esperando a promessa acontecer, se você não enfrentar os desafios do processo. Enfrenta o desafio do processo que você vai chegar na promessa. Está aqui comigo ouvindo? Que desafios são esses? Muitos. Desafios difíceis. Reunir o povo não era fácil. Liderar o povo muito menos. Caminhar em guerras muito menos. Tem que guerrear. Tem que suar a camisa. Tem que se esforçar. Tem que caminhar por terrenos que você não imaginou que iria caminhar. Tem que desbravar terras que você não imaginou que iria ter que desbravar. Tem que pisar em lugares e passar por situações que você não imaginou em passar. A promessa é muito boa a receber, mas enfrentar o processo é necessário. Então, pelo amor de Deus, entenda que você tem uma promessa. A promessa existe, mas passa pelo esse processo sem reclamar. Passa por esse processo sem murmurar. Entenda as fases desse processo. Se a fase do processo é de dificuldade, isso é um sinal. Que sinal, pastora? Você está no caminho certo. Atravessa esse Jordão, arregaça as mangas, chora. Pode chorar nos pés do Senhor, porque Ele tem consolo para você. Chora, pode chorar porque Ele tem renovo para você. Mas se levanta para conquistar, porque a promessa é garantida. Se levanta para conquistar, porque a promessa é garantida. Passa pelo processo, porque você vai chegar na promessa. Aleluia! Glória! Aleluia! Não queira viver promessa sem enfrentar processo. Tá difícil, pastora. Você achou que ia ser como? É difícil. Mas Deus garante. É difícil, mas Deus garante. Precisa passar pelo processo, e Josué entende isso. Josué tanto entende, porque quando você tem um processo para caminhar, você precisa das estratégias certas. E agora Josué vai usar a estratégia. Que estratégia? 2 espias. Diga comigo, 2 espias. 2 espias. E de espionagem Josué entende. Um dia ele já foi um. Josué entende de espionagem. É necessário enviar espias para a terra de Jericó. Por quê? Porque ele precisa ver que terra é essa. Essa terra precisa ser tomada para chegar em Canaã. Ele precisa tomar a terra, então ele precisa enviar antes espias. 2 espias são enviados. Agora, volta um pouquinho no contexto que você já conhece. Tu lembra? Moisés também enviou espias. Quantos espias Moisés enviou? 12. Diga comigo, 12. Só que Josué agora não envia 12. Josué envia 2 espias. Por que será que ele não envia 12? Porque 12 na época de Moisés não deu certo. 12 só serviu para atrapalhar, ou melhor, 10 atrapalharam mais do que ajudaram. 10 murmuraram e questionaram. 10 foram lá para a terra para dizer não é boa. Foram lá para a terra para dizer não é para gente. Foi lá para o povo para fazer rebelião. Foi juntar o povo e dizer não vai porque não é bom. Entenda, 2. Quem eram esses 2? Josué e Caleb. Josué e Caleb sim, olharam para a terra e disseram, é boa, tem gigante lá, mas o nosso Deus é mais forte. Tem gigante lá, mas o nosso Deus vai garantir essa vitória. Entenda, Josué está liderando e agora não lidera como Moisés. Por quê? Porque ele já viu o que deu errado e aquilo que deu certo. E gente do nosso lado, para não acreditar, só atrapalha. O que ele quer não é quantidade, o que ele quer é qualidade. Josué se importa com qualidade
qualidade, não quantidade. Por quê, pastora? Porque eficiência pode ser muito bom, mas se não tiver compromisso no altar, não acredita. Ser eficiente não garante vitória, mas crer no Deus que salva, crer no Deus que liberta, crer no Deus da obra, crer no Deus que faz, crer no Deus da casa, crer no Deus que tem a palavra, crer no Deus da vitória, isso faz toda a diferença. Josué entende, não é por quantidade, mas é por qualidade. Ele vai enviar 2, porque não precisa de muitos, mas precisa dos certos. Eita, estou na introdução. Não precisa de muitos, mas precisa dos certos. Vou repetir, não precisa de muitos, mas precisa dos certos. Imagina comigo os 10 olhando e pensando, por que eu não acreditei? Por que eu não acreditei? 2 espias, Josué envia, 2 é necessário. Não precisa de muito, eu só preciso daqueles que acreditam do meu lado. Os espias acham um lugar para se esconder, a casa de Raabe. E é aqui que a narrativa de Raabe começa. Esses espias vão se esconder na casa de Raabe. O texto vai dizer prostituta. O texto não esconde o ofício dessa mulher. O texto vai dizer, e o escritor fala por várias vezes, a prostituta Raabe. Deus não a chama só pelo pecado, mas Deus também a chama pelo nome. Poderia Deus falar a prostituta e não mencionar o nome? Poderia. Poderia o texto dizer o nome, mas não dizer a prostituta? Poderia. Pensa comigo. Poderia, por exemplo, ser como a mulher do fluxo de sangue. Não conhecemos o nome, mas conhecemos a dificuldade. Mas Deus não faz conhecido o pecado. Somente não. Deus não chama só pelo pecado, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus faz questão de mencionar o nome. Por quê? Porque essa mulher não é só pecado, ela tem nome. Essa mulher não é só erro. Os erros não anulam o nome dela. Ela tem nome. Prostituta, sim, não sabemos a realidade da vida, a infância da vida dessa mulher, as escolhas, não sabemos a criação, o texto não se aprofunda na história dela, nem muito menos podemos fazer isso, se nenhum historiador também não faz. Agora entenda uma coisa, o texto é claro, não se anula o nome. Por quê? Porque tem pecado, mas ainda assim é Raabe. Tem erros, mas ainda assim é Raabe o nome dela. Ela tem nome. Ela não é só erros. Ela não é só passiva de erros, não. Ela tem nome. Então, por favor, muda a tua linguagem quando vai falar de alguém. Eita. Oh, você pode dar um glória a Deus aí nessa noite. Oh, aleluia. Muda a tua linguagem quando vai falar de alguém, porque talvez na tua boca tenha o hábito e o costume de dizer: fulana é isso, é mentirosa, é fofoqueira, é linguaruda, é prostituta, é sem vergonha, é safada. Muda isso, porque nem Deus faz isso. Deus chama pelo nome. Ela tem nome, ela tem nome. Olha para quem está do teu lado e dá esse recado nessa noite. Diga para essa pessoa: ela pode até ser prostituta, mas tem nome. Tem nome. E o nome dela é Raabe. Chama pelo nome. Me dá licença que ela tem nome. Isso é o que, pastora? É o Deus que é pai. É cuidado de pai, que não olha só para pecado, mas olha também para o pecador. A casa de Raabe se localizava, entenda isso. O texto vai dizer que a casa de Raabe se localizava
em um lugar estratégico. Nós vamos ver isso por uma menção no texto lá na frente, em Josué, no capítulo 2. Mas os historiadores dizem exatamente onde é essa casa, e eu preciso falar. A casa de Raabe se localizava em um lugar estratégico, um lugar de passagem, na entrada da cidade, sobre as muralhas. Diga comigo, sobre o muro. Em cima do muro. Em cima das muralhas era a casa dessa mulher, Raabe. O texto vai dizer que assim que os homens entram lá, o rei fica sabendo e vai procurar os espias na casa de Raabe. Raabe vai usar uma mentira não moral, ou seja, uma mentira maligna, não, mas uma mentira que vai ser voltado para fazer o bem, para salvar os espias. Raabe vai dizer para esses homens que os espias já foram embora, que era melhor procurar por outra direção. Raabe esconde os espias no teto, diga comigo, no teto. No teto da sua casa, diz o texto. No teto da casa dela, ela esconde os homens aonde tinha ali canas de linho. Por quê? Porque na época muitas casas eram servidas assim. As canas eram deixadas no teto porque ali era mais quente pelo vapor do sol. Ali as canas se secavam. E depois que a cana de linho se seca, a casca dessa cana vira, só a casca, e fica melhor para fazer a tecelagem do tecido, confecção de tecido. Então essas casas tinham essas canas organizadas. Eu preciso que você entenda isso. Raabe vai olhar e vai ver esse lugar estratégico montado, entenda, exatamente no momento em que os espias chegam na casa de Raabe, é o momento em que ela arrumou, ela deu ordem às canas e arruma as canas para se secar. O que é isso, pastora? Coincidência? Não, não existe coincidência no reino de Deus, nada é coincidência. O que é isso então, pastor? Eu vou te dizer o que é providência. Não chame de coincidência o que é providência. Tem providência de Deus acontecendo no meu dia a dia e eu ainda não entendi que é providência do céu. Tem coisa que nos salva, nos resgata, tem coisa que nos livra, tem coisa que nos salva. É a mão de Deus guardando. Essa história de cana de linho não é uma ideia de Raabe, não foi coincidência, mas foi providência do céu. Tu tá entendendo? No teu dia a dia tem coisa acontecendo que você ainda não entendeu, que é providência de Deus chegando na tua vida. Aleluia. Ela vai colher essa cana, ela vai arrumar essa cana exatamente no momento em que os espias batem na porta dela para se abrigar e se esconder. Ela vê ali uma oportunidade. Logo ela lembra dessas canas e ela coloca os homens lá para se esconderem. Por quê? Porque esse lugar é estratégico. Lá eles não vão achar esses homens. Raabe esconde os espias ali. Coincidência? Nenhuma, mas providência de Deus. E eu preciso voltar nisso, por quê? Porque eu preciso dizer para você que Deus é escape. E eu sinto no meu coração dizer isso para alguém. Deus já foi escape na tua vida. Deus continua sendo escape até hoje. E você só está viva porque Deus fez isso com você. Oh, aleluia. Você pode levantar a tua mão para receber. Oh, eu não sei para quem é essa palavra. Oh, aleluia. Você sabe que você só escapou porque Deus foi providência naquele dia. Oh, te procuravam a cidade inteira, mas não te acharam. Foi o quê? Você que escondeu bem, você que achou um esconderijo bom, você que achou um lugar estratégico. Não foi você que achou, foi Deus quem te escondeu. Foi Deus quem cegou os inimigos para que não te visse. O que é isso? Providência de Deus. Deus vai usar o que é comum. Deus vai usar o que é pequeno para fazer coisa grande.
Deus vai usar o que é pequeno para fazer coisa grande. O que tem em casa? Cana de linho. Eu não sei nem para quê. Eu acho que é para fazer tecido, mas não é. É para escape. É para escape. É providência. É providência. Deus vai usar coisa pequena que está na tua mão. Deus vai usar ferramenta pequena que já está na tua mão para fazer coisa grande. Deus vai começar a usar aquilo que é pequeno para fazer coisa grande. Preciso correr. Despedir dos homens. Raabe despede os homens. Os homens vão convencidos que os espias não estão lá. Raabe vai até o telhado, diz o texto. Antes que os homens dormissem, ela vai até o telhado para dizer, versículo 8 de Josué. E ali ela começa a narrativa dela, a conversa dela com esses homens. Eu bem sei, eu sei que Deus vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós. Versículo 10 do capítulo 2, discute isso, tome a tua atenção aqui. Temos, diga comigo, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes os 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão. Diga comigo, temos. Vou te explicar. Raabe olha para esses homens, pastora Fabiana, e ela diz, eu sei que vocês estão aqui amando do vosso Deus, e que o vosso Deus vai destruir essa cidade, porque temos ouvido. Diga comigo, temos ouvido. Temos ouvido. Para aí. Se ela diz temos, então não é só ela que ouviu. Existem outras pessoas que ouviram. Ela está falando do povo da região. Ela está falando que o povo daquela região sabe quem Deus é. Ela está dizendo que não só ela sabe quem Deus é. Que Deus é esse? Aquele que abriu o Mar Vermelho. Que Deus é esse? Aquele que libertou o povo do Egito. Que Deus é esse? É aquele que derrotou, que envergonhou todos os deuses do Egito, abriu o mar para o povo passar. Ela diz, nós temos ouvido, não sou eu só sei, mas todo mundo aqui sabe. Quem é esse Deus? Quando os espiões chegam, ela já conhece, por quê? Toda a sua história já está sendo contada por alguém. Oh, aleluia. Toda a sua história já está sendo contada por alguém. Deus se faz conhecido através de nós. Os espias chegam e ela sabe quem é o espia. Quem é o espia? É servo de Deus. Tu está entendendo? Sabem quem é você, não porque você é, mas porque o seu Deus é. Sabem que você é mulher de Deus, por quê? Porque você serve o Deus fiel. Sabem que você é mulher, não é qualquer mulher, você é mulher de Deus, é mulher de oração, por quê? Porque você é crente. Sabem que você é mulher temente a Deus, por quê? Porque você vem para a igreja só, não, porque você é serva fiel de Deus. Ela sabe, identifica os espias, são homens de Deus. E que Deus é esse? Ela sabe, aquele que abriu o mar para o povo passar. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Antes de você chegar, a história do seu Deus já chegou. Antes de você chegar, a história do seu Deus já chegou. Antes de você colocar o pé na tua casa, na tua família, a história do seu Deus já chegou. Conheço o Deus de Israel. O que ela está dizendo? Ela está dizendo, conheço o Deus de Israel. Sei que essa cidade vai ser destruída. Ela reconhece que o povo do lugar desagrada a Deus.
Raabe vai fazer o que agora? E aqui eu chego no ponto-chave da mensagem. Redobre a sua atenção. Raabe cansou de viver a mesma vida. Raabe cansou de viver a mesma história. A história de Raabe não é uma história bonitinha. Prostituta Raabe. Raabe cansou de viver essa história de prostituição. Raabe vai olhar para essa oportunidade e vai dizer: chega. Só que eu preciso voltar no texto e dizer para você que ela mesma afirmou: temos ouvido. Temos ouvido que Deus é o Deus Salvador de Israel. Não foi só ela que ouviu. Todos ouviram. Então eu posso esperar que todos assumissem uma postura. Eu posso esperar que todos assumissem a postura de reconhecer Deus como Salvador. Eu preciso esperar, se todos ouviram, então eu preciso esperar que todos se posicionem. Mas por mais que eu espere que todos se posicionem, uma se posiciona. Por mais que eu espere que todas tomem posição de quem conhece a Deus e que de quem já ouviu sobre o poder de Deus, uma vai tomar posição. Qual é o nome dela? Raabe. Prostituta Raabe. Uma vai tomar posição, só que ela diz: temos ouvido. Temos ouvido, mas só ela tem a decisão de mudar. Só ela tem a decisão de se posicionar. Só ela tem a decisão de dizer: chega. Chega, eu não vou mais ser mulher de todo mundo. Chega. Sabe o que ela está fazendo? Ela está dizendo: chega de ser tocada por todo mundo. Chega de ser mulher de todo mundo. Chega a ser mulher de quem não é meu. Chega, eu não aceito isso mais para mim. Chega. Chega. Cansei. Isso não é para mim. Só que todos ouviram. E eu preciso te lembrar na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Ela ouve, ela crê e ela decide. Porque ser só ouvinte não muda nada. Ser só ouvinte não muda. Ser só ouvinte não muda. Imagina as outras mulheres, se restassem alguém, porque a cidade vai ser destruída, não vai restar mais ninguém. Imagina outras mulheres, pastora, se restasse alguém olhando para a vida de Raabe. No texto que nós lemos em Mateus, casada e com filho, dizendo assim: a preferida de papai. Dizendo assim: por que na minha vida não e na dela sim? Se restasse alguém para contar a história e para ver Raabe, a história de Raabe como terminou, que foi o texto que deu rumo para essa palavra. Se restasse alguém, certamente alguma mulher iria fazer o quê? O que a gente sempre faz, comparação. Olhar para o muro do vizinho e ver como é que está a grama. E dizer: eu molho a minha todo dia, mas a minha não fica assim. Deus está demorando para fazer na minha vida. Por que Deus não faz na minha vida? Por que eu estou há tanto tempo? É congresso, é conferência, é chá, é campanha de lá, campanha de cá. Tem gente que não cansa de fazer campanha porque acha que é a campanha que vai fazer. É o profeta de lá, é o profeta de cá, é da vigília de cá, é a vigília de lá.
É a profetada, é a revelação do pá, do cá, do dá, de sei lá mais de quem. E a vida não anda. Nada muda. Porque ser ouvinte não muda nada. Você pode colecionar campanhas, mas se a atitude e a posição não vier de você, nada muda. Nada muda. Todos ouviram, mas Raabe teve fé naquilo que ouviu. Teve fé. A mesma oportunidade para todas. O mesmo culto para todas. O mesmo grupo para todas. A mesma oportunidade para todo mundo. A palavra está sendo pregada para todo mundo. E ela diz, temos ouvido. Todo mundo ouviu. Não foi só ela. Todo mundo ouviu. E você agora deve estar assim. Talvez tenha alguém dizendo assim, por que que eu vim? Porque não quer ouvir a verdade que liberta. Deus não tem preferidos. Deus dá à medida que você crê. Deus não tem panelinha. Deus dá à medida que você busca. Deus não tem grupinho escolhido. Deus dá à medida que você se esforça, à medida que você crê, à medida que você paga o preço, à medida que você busca. Aleluia. Raabe teve que renunciar a tudo, a vergonha. Está disposta a renunciar aquilo que a outra renunciou? Tem renúncia aqui. Ela está abrindo a casa dela, correndo risco, correndo o perigo de morrer. Poderia dar tudo errado, mas ela não pensou na impossibilidade, na possibilidade de dar errado. Não, ela está com o coração fiel, crendo, vai dar certo. Vai dar certo. Raabe ouve e crê. Só que eu preciso te lembrar outro texto na Bíblia para caminhar para o final, e eu preciso terminar dizendo que fé sem obras é? Então elas não só ouve e não faz nada crendo, mas ela ouve, crê e faz. Ela ouve, crê e vai fazer. Porque não adianta nada ser ouvinte, crer e não fazer. E sabe o que ela fez? O que ela fez, pastora? Deu um basta. No estilo de vida dela. O que ela fez, pastora, então, de tão extraordinário? Deu um basta no estilo de vida dela. Ela decidiu, prostituta, ninguém vai mais me chamar. Posso ouvir um glória a Deus? Quando uma prostituta precisa decidir alguma coisa, minha irmã, ela precisa também renunciar a muitas coisas. Eu imagino essa mulher na mente dela já mudando tudo, mudando veste, mudando fala, mudando jeito de andar, mudando convivência, mudando colegas, amizades, mudando grupos de WhatsApp. Se fosse no dia de hoje, claro que ela não ia fazer mais parte dos grupos de WhatsApp que ela fazia, claro que ela não ia ter mais o mesmo perfil de Instagram, claro que ela não ia andar mais com as mesmas roupas, claro que ela não ia mais falar como uma prostituta, claro que ela não ia se conviver, a convivência dela já não é mais com gente que fala a língua dela. Por quê? Porque a língua dela, ela deu um basta. Ela disse, esse estilo de vida eu não quero mais, esse estilo de vida eu não quero mais, porque esse estilo de vida está me derrotando, esse estilo de vida desagrada a Deus, esse estilo de vida está me matando, eu não quero mais. Chega! Chega, é o chega de Raabe. Por quê? Ela decide. Eu não vou ser só ouvinte.
eu vou fazer alguma coisa com aquilo que eu vi. Eu vou fazer. Porque não adianta reclamar do que você permite. Porque quem permite somos nós. E reclamamos do que permitimos. Não oramos mais porque não permitimos orar. Não jejuamos mais porque não jejuamos. A culpa é de quem? Nossa. Não andamos em mais retidão ainda porque não tomamos a decisão para isso. Encaixa na tua vida. Deus não tem culpa disso. Nem muito menos o diabo. Porque é muito fácil espiritualizar tudo, botar na conta de guerras, que é você quem está travando com você mesma. Não, Satanás não tem nada a ver com isso. Seria bom dizer que é culpa do diabo, que está te amarrando para você não fazer. Mas não é. É uma prostituta, mas que se levantou e fez. Não houve exército do mal. Não houve, sabe, demônios amarrando essa mulher para ela não fazer. Não tem ninguém te amarrando para te impedir de fazer o que você precisa fazer. Sai desse conto de fadas, sai desse conto sei lá de quê, dessa mentira que te contaram. Mentira. É porque o diabo não deixa, porque o diabo está furioso. Para com isso. Não deixa, tem uma coisa que me deixa furiosa, é isso. Dizer para mim que o diabo está furioso de coisa que ele não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, cresce. Para se colocar no lugar e dizer, sou eu. Sou eu. Fui eu. Sou eu que tenho que fazer. Preciso terminar, meu Deus. Ela enumera a casa dela e pede para que salve a família dela. E ela agora vai dizer, olha, vocês podem ir para aquele lado lá, parafraseando, porque lá não vão achar vocês, mas eu preciso pedir uma coisa, salva minha casa. E quando ela diz, salva minha casa, ela conta para os homens, quem é a casa dela? Os pais e os irmãos. Ou seja, ela não é casada e ela não tem filhos. Mas nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Que um homem chamado Salmão vai se apaixonar por essa, que tem um histórico de prostituição. Sabe por quê? Porque quando você decide, tudo muda. Quando você decide, tudo muda. Tudo muda. Escuta, Jericó vai ser destruída. O povo vai passar pelo Jordão. Você vai ver isso em Josué. Depois de passar pelo Jordão, Josué vai entrar, rodear as muralhas de Jericó. A casa dela era onde? Em cima do? De cima do muro ela vê tudo o que está acontecendo. Ela consegue reunir dentro da casa dela, porque ela diz, os homens dizem, olha, reúna dentro da sua casa a sua família, porque se estiver de fora, a gente não se responsabiliza. Reúna todo mundo dentro da sua casa, porque aí sim vai ser salvo. Amarra um cordão de cor vermelha para identificar que é a tua casa, para quem não te conhece. E reúna todo mundo. Ela mesmo sendo prostituta, ela consegue reunir todo mundo. Ela reúne a família dela em casa. Não sei o que ela falou, porque ela sendo prostituta, como que ela vai dizer assim, Deus falou comigo? Ou, eu vi os homens de Deus? Ela não tinha nem respaldo para convencimento. Mas quando o Espírito Santo está, ele convence. Ela reúne todo mundo dentro de casa, ela consegue fazer essa reunião, todo mundo fica ali. Coloca o pano na porta e fica aguardando o momento. Você acha que ela guardou aonde? Claro que na janela. Da janela dela, ela via a área externa. Da janela dela, a pastora Fabiana, ela via todo mundo rodear aquelas muralhas, sem saber o que ia acontecer.
Está aquele povo marchando, rodeando. 7 voltas o povo vai dar. E diz o texto que na 7ª volta, quando o povo grita, quando o povo brada, a muralha, mas a casa dela não caiu. Mas a casa dela não caiu. Aonde era a casa dela, gente? Na muralha. Só que sabe por que não caiu? Pergunta aí pra gente terminar, por quê? Porque ela já tinha descido do muro. Há muito tempo. Olha para quem está do teu lado e diga para ela: desce do muro, que a tua casa vai ser salva. Oh, sacode ela para ela entender. Desce do muro, que a tua casa vai ser salva. Fica de pé em nome de Jesus. Vem para cá, louvor. Oh, aleluia. Desce desse muro. Linguagem figurativa, é claro. Ela já tinha descido desse muro há muito tempo. Como, pastora? Tomado a decisão dela: eu não vou mais viver o mesmo estilo de vida. Quando ela decide, eu não vou mais viver o mesmo estilo de vida, ela desce do muro. A muralha vira tapete, mas a casa dela não. Até que, escute aqui, redobre a atenção, ainda não terminei. Até que os soldados entram em Jericó. E quando entra, vai lembrar dessa mulher. Bate na porta dela e resgata ela e a casa dela. A casa dela é salva. Por quê? Porque ela tomou a decisão. Prostituta nunca mais. Porque eu ouvi a palavra e tomei posição daquilo que eu quero. O que Deus está dizendo aqui é muito simples. E eu termino aqui, a gente não tem mais tempo. Dizendo para você que não dá mais. E sabe o que Deus fala ao meu coração? Que isso é confirmação daquilo que você já sabia. E Deus está dizendo assim: eu confirmo de novo aquilo que você já estava dizendo aí dentro do teu coração. Aquilo que o Espírito Santo já estava falando aí com você. E você está assim: é papai, é comigo. É aquele jeito lá que você não quer. Que você não pode aceitar mais, perdão. É esse jeito aí. É essa decisão que precisa ser tomada. É esse estilo de vida que precisa ser deixado para trás. Não dá mais para ser ouvinte e não praticar por inteiro. Não dava para essa mulher abrir a porta, receber o espia e dizer: olha, fica aqui, mas não fica a noite toda não. Imagina comigo ela dizendo assim: olha, entra aqui, mas eu vou ficar observando aqui com medo, e sai correndo, não dorme aqui não, não fica muito tempo aqui não, porque a gente pode ser descoberto. O que é isso? É fazer o certo sem acreditar. É fazer o certo consciente do que é certo, mas não por inteiro. E Deus está dizendo: não adianta estar sem estar. Não adianta ouvir e não ser. Não adianta saber e não fazer. Não adianta ter e não usar. Você tem a palavra. Deus está dizendo: usa. Você tem a presença. Deus está dizendo: busca. Você tem a oportunidade. Deus está dizendo: aproveita. Não dá mais para ficar do jeito que está. Deus está dizendo nesta noite: você volta a servir a Deus hoje. Deus está dizendo essa noite: você muda a sua veste hoje. Deus está dizendo hoje: você rompe
aquilo que você precisa romper. E você sabe o que é. Você joga isso fora. Você deleta esse número. Você sai desse grupo. Porque esse estilo aí não dá. Não dá para vir o chá de mulheres e dizer que é uma mulher cristã. Semana que vem, estando na balada do fulano. Não dá. Não dá para estar aqui hoje ouvindo um louvor lindo e entrar no carro, ouvir um forró. Não dá. Não dá estar aqui provando da glória de Deus e daqui a pouco na mesa de um bar. Não dá. Sai de cima do muro. Porque você tem tentado tantas e tantas formas resgatar alguém que você ama. Ser espelho, ser exemplo, ou dizer assim, vamos para a igreja comigo. Não tem conseguido. Por quê? Porque só tem um jeito de salvar a tua casa. Sendo o primeiro quem Deus quer que você seja. Seja quem Deus quer que você seja.